E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o dobro da meta da parte anterior. E a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 5 do Prota que reencarnou no corpo do vilão, e conquistou o harém que era do herói. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 5.000 likes, eu faço a parte 6 dessa obra. Na parte anterior, o pequeno vilão e a princesa Noelle foram enviados por passado no meio da Guerra Gêmea, e para proteger ela, o Roel carregou toda sua magia na lâmina da espada, e se teletransportou para trás do Duque Eric quando a contagem da sua habilidade chegou no 2, e colocando toda a sua esperança nesse golpe, ele atacou seu adversário, e sem precisar de olhar para trás, o Duque Eric defendeu o ataque facilmente, e deduziu que o tempo da magia de fortalecimento do Roel tinha chegado no fim, e em seguida ele ativou seu feitiço de explosão de sangue a queima-roupa, e por pouco o pequeno vilão conseguiu se defender ativando a Jade de defesa, e devido ao impacto da explosão seus órgãos foram feridos. Percebendo a diferença dos seus poderes, Roel entendeu que não vai ter a chance de perguntar ao Duque Eric os segredos da sua longevidade, e a pessoa em questão estava admirada pelo talento do garoto. Ele acreditava que se o Roel tivesse mais tempo para crescer, ele se tornaria uma grande figura, porém isso só seria possível se ele entrasse no exército do príncipe. Mas é claro, o Prota não aceitou trocar de lado, ele nunca abandonaria a Noelle, e percebendo isso, o Eric decidiu dar o golpe final nele, mas antes do seu ataque encostar no garoto, uma magia de gravidade foi ativada e puxou o Roel para longe da sua espada, e mesmo sem olhar, Eric já sabia de quem era essa magia de gravidade. Naturalmente ele ficou puto com o responsável de atrapalhar sua missão, mas o bigodinho não se sentiu pressionado com sua aura. Ao invés disso, ele debochou do seu inimigo. E sem mais papo furado, ele se teletransportou para a base da Princesa Vitória, e o Duque só pôde ficar olhando ele desaparecendo diante dos seus olhos. Ao se encontrar com a Noelle, Roel ficou surpreso, já que era a primeira vez que ele via ela tão preocupada com sua segurança. E devido aos seus ferimentos, ele acabou desmaiando nos braços dela. Ao mesmo tempo, dentro da sua consciência, ele se encontrou de novo com o grande esqueleto, e foi elogiado. De todas as pessoas que o ser misterioso deu seus poderes no passado, ele foi o mais rápido ao se encontrar com o Rei Grandar pela segunda vez. E nisso o gigante fala que os bravos guerreiros demonstram seu valor no campo de batalha e conquistam o devido respeito. Esse respeito alimenta o seu heroísmo, que se torna parte de sua força. A segunda batalha do Roel foi desse jeito, e o objetivo da sua primeira batalha foi para proteger a Noelle. Dos 3 usos que ele deu para o Prota, 2 já foram gastos, então da próxima vez que eles se encontrarem, Roel deve trazer a resposta da sua pergunta de antes. E terminando de dizer isso, o ser misterioso fez o Prota recobrar a consciência. Assim, ao acordar, ele foi abraçado pela Noelle novamente, e se desculpou com ela por ter a envolvido nesse incidente que foi causado pela sua linhagem, mas interrompendo seu pedido de desculpa, a princesa disse que ele não era culpado, ela é a mais forte entre eles, então ela deveria proteger ele, mas ao invés disso foi ele que protegeu ela. E ouvindo Roel falando que como homem é natural para ele proteger ela, a Noelle disse que como ele pertence a ela, ele precisa da sua permissão para se machucar. Ela promete que daqui em diante ela vai proteger ele e também amá-lo, esse é seu juramento pessoal. E vendo essa cena romântica, a princesa Vitória debochou do seu professor por ser mais lento do que uma criança, e percebendo a presença deles, o Prota explicou que seguindo a lógica do jogo, Noelle vai se parecer com a princesa Vitória em alguns anos, ela também terá um belo par de Sugoi Dekai. E enquanto Roel ficava babando imaginando a Noelle no futuro, a princesa Vitória continuou tentando fazer o bigodinho desistir do seu casamento arranjado para ficar com ela, mas ele não podia fazer isso, já que ele tinha uma família, e por ver a forma que ela estava agindo, Roel começou a pensar que talvez o sadismo da Noelle foi algo herdado da sua antepassada. A princesa Vitória não importou com a esposa que seu professor arrumou em um casamento arranjado, e continuou tentando seu amado, mas ela foi interrompida pelo Roel. Ele perguntou para seu ancestral se sua família tinha sua própria habilidade de linhagem. Ao ouvir sua pergunta, o bigodinho ficou animado e levou ele para fora da sala. No corredor da mansão labirinto, o ancestral explicou que sua família possuía uma habilidade na sua linhagem, mas ela foi perdida na Terceira Era. Desde então, apenas 2 pessoas conseguiram despertar, mas no fim, ambos desapareceram do nada. E se eles estiverem mortos, eles devem estar em um lugar onde nem os corpos podem retornar. Depois, no seu próprio quarto, Roel ficou decepcionado. Apesar do seu ancestral mostrar alguma luz sobre sua habilidade de linhagem, os arquivos da família estavam incompletos, sem nenhuma informação sobre sua habilidade.
A única coisa que ele descobriu era que de alguma forma sua habilidade de linhagem tem algo a ver com explorar a sua história. Mas ambos os patriarcas que despertaram desapareceram durante suas aventuras. E como agora ele só tem 32 horas restantes antes que eles voltem para o presente, ele acredita que não tem tempo suficiente para descobrir mais informações. E por causa do seu estado, a princesa Vitória pediu para ele e a Noelle fugirem, já que no dia seguinte ela lutaria novamente contra o príncipe Wade. E ao ver seu status de avaliação 87, ele perguntou ao sistema como ele poderia ganhar mais pontos no marcador de avaliação, e o sistema respondeu que a avaliação está relacionada com ações em tempo real do hospedeiro. Então se ele fazer algo errado existe a possibilidade de redução do marcador, e por causa dessa informação, Roel entendeu que não poderia ficar sem fazer nada esperando o tempo acabar. E enquanto pensava no que fazer, a Noelle apareceu, e disse que também participará da batalha entre a família real. Naturalmente o Prota não gostou da ideia dela, já que era muito perigoso participar da Guerra Gêmea. Mas ignorando sua preocupação, a Noelle falou que fugir depois de ser resgatada pela sua ancestral vai contra seus princípios e tributo original, e pode ser extremamente prejudicial ao recente despertar de sua linhagem. Ela também sabe que o Roel nunca planejou fugir. Ela acredita que seu avô enviou ela para observar o passado da sua família, então ela deve testemunhar qualquer conclusão entre seus dois ancestrais. Além disso, ela não fugirá sem o Roel. E como ela não voltaria atrás da sua decisão, o Prota revelou para ela os motivos verdadeiros do Wade desejar a guerra. Assim no dia seguinte, a princesa Vitória junto do seu exército estava cara a cara com o príncipe Wade, e antes da batalha começar, ela falou para seu irmão que sua mãe nunca aprovaria sua vingança. A revolução não acontece do dia para a noite. Em menos de um mês, a bela revolução dele criou rios de sangue na capital sagrada. E discordando dos ideais da sua irmã, o príncipe Wade falou que a revolução vem acompanhada de sacrifícios, desde os tempos antigos. Revolução tem estado em desacordo com o interesse dos poderes constituídos. Sem destruir o sistema, não tem como sua revolução funcionar. Uma revolução sem sangue vai inevitavelmente ser extinta um passo por vez pela nobreza e pela igreja, e por não ter como eles chegarem em um acordo. A guerra era inevitável. Assim, pelos seus ideais, eles iniciaram a guerra. Enquanto isso, o Prota e a Noelle estavam no terraço do Castelo Labirinto assistindo à Guerra Gêmea. E apesar do seu avô dizer para ela ser apenas uma testemunha, a Noelle ainda não sabe qual era o lado certo. Algumas coisas não podem ser decididas entre certo ou errado. A ambição nasce pelo desejo de justiça no futuro. A resistência nasce pela paz no presente. Para o Prota, ambos os lados não estavam errados. Só depende de onde você fica e qual lado vai dar suporte. De volta no campo de batalha, a princesa Vitória estava preocupada com o desenrolar da batalha. Os números não estão ao seu favor. Por isso ela decidiu encerrar a batalha rapidamente. Seu plano era eliminar a cabeça do exército para assim a guerra chegar no fim. Então, colocando seu plano em prática, ela e o Bigodinho carregaram suas energias na adaga sagrada. E vendo isso, o príncipe Wade ficou surpreso. E após dar adeus para seu irmão, a princesa Vitória disparou uma tempestade de energia em direção dele. E por não ter tempo para desviar, o Wade usou todo o seu poder para cortar a tempestade de energia no meio. Mas por causa da quantidade de poder por trás desse golpe, ele não conseguiu cortar a energia no meio. E mesmo conseguindo sobreviver, ele não tinha mais energia sobrando. E vendo ele ajoelhado, todos pensaram que a guerra tinha chegado no fim. Inicialmente até o próprio Wade pensou isso, mas ao lembrar da sua mãe dizendo que ele nasceu para carregar a grande responsabilidade de um rei, e também de todo o sofrimento dela, ele não conseguiu segurar a fúria em seu coração. Ao mesmo tempo, sua aura azul ficou sombria, e do céu caiu um relâmpago vermelho escuro, e após a explosão de luz, a princesa Vitória ficou surpresa com a aparência demoníaca do seu irmão. O príncipe Wade tinha deixado de lado sua própria convicção para quebrar a porta do nível de origem 3, e avançar para o nível 2 de origem. E mesmo com esse acontecimento bizarro, o Prota percebeu que o curso da história não tinha sido totalmente alterada. Assim, com sua nova transformação, o príncipe Wade balançou a espada e uma rajada de energia negra foi disparada em direção do seu inimigo. E por não ter mais energia sobrando, o casal não teve tempo para desviar. Mas antes da energia atingir eles, o ancestral puxou a Vitória para perto dele, e usou a joia da sua família para ativar uma barreira mágica. Ao mesmo tempo, ele aproveitou para se teletransportar para fora do alcance do ataque. E essa rajada de energia destruiu tudo ao seu redor. Se eles não tivessem teletransportados a tempo, eles estariam mortos. E por ter usado sua magia além do limite, seus órgãos internos foram feridos. E por saber que não estava muito longe do alcance do príncipe, eles tentaram ir para mais longe possível. Mas antes de ter tempo para fazer isso, o príncipe Wade voou do outro lado do campo de batalha, e caiu nas suas frentes. E para piorar, os relâmpagos em volta do corpo dele estavam totalmente negros. E devido a isso, eles perceberam que não poderiam escapar. Assim, quando o príncipe Wade foi dar o golpe final neles, a Noelle apareceu na frente do casal, e usou sua jade de proteção para defender o golpe. E surpresos ao ver ela, eles perguntaram o que ela estava fazendo no campo de batalha.
e também onde estava o Roel. E antes dela responder, o Prota apareceu de repente atrás do Wade, e ativou a maldição do Rei Grandar. Ao mesmo tempo o esqueleto perguntou novamente como os mortos passam seu próprio poder, e o Roel respondeu que com a convicção e filosofia, é assim que os mortos passam o seu próprio poder. Tem aqueles que fazem história, aqueles que viram lendas, e aqueles que passam suas vidas transmitindo suas crenças aos outros. À medida que se acumulam constantemente, a mudança coletiva torna-se uma mudança de natureza, civilização e cultura que leva à evolução. Esse tipo de legado é o que passa a morte, e ele pode ser alterado ou ter algo adicionado e removido, mas com o passar do tempo ele só cresce mais e mais, e eventualmente forma uma ligação, que se concentra com os que estão vivos, mas isso só se aplica àqueles que possuem descendentes e legados, e por causa da audácia do Roel, o Rei Grandar acabou gostando dele. Essa é a resposta que ele procurava. Várias pessoas morreram antes mesmo de responderem sua pergunta, mas finalmente alguém tão idiota e arrogante capaz de falar tal resposta apareceu, e ao se perguntado que tipo de relação eles deveriam ter, Roel respondeu que eles deveriam ser amigos. Ao ouvir isso, o Rei Grandar prometeu trazer a vitória para seu amigo. De volta no campo de batalha, ao sentir a aura negra do Roel, o Wade percebeu que ele era um herdeiro de um deus antigo, mas mesmo descobrindo isso, o príncipe estava confiante na sua vitória. E sem perder mais tempo com papo furado, ele disparou uma tempestade de energia em direção dele, mas sem nenhum esforço. O Prota defendeu seu ataque facilmente com uma única mão, e disparou de volta para seu adversário. E mesmo desviando, o rosto do príncipe acabou sendo ferido. Ao mesmo tempo Roel ativou sua maldição no nível máximo, e um esqueleto gigante apareceu atrás dele. E vendo esse monstro, Wade ficou chocado, já que o garoto não era um herdeiro, e sim estava ligado ao deus antigo por uma aliança. Roel queria tirar a Noelle do passado sem se importar com o custo, e por isso ele falou para o Rei Grandar emprestar o máximo de energia que seu corpo possa suportar, e devido ao seu estado atual, o esqueleto só podia dar um único golpe, e para o Roel isso era suficiente para eliminar seu inimigo. Assim, enquanto carregava o poder do Rei Grandar no seu punho, o príncipe Wade também carregou toda a sua energia na sua espada, e em seguida os dois atacaram um ao outro com seus poderes totais. E com o choque do golpe deles, ocorreu uma grande explosão, e a Noelle usou sua jade de proteção para proteger eles, e após a grande explosão uma cratera foi formada ao redor deles. E por não ter mais energia, o príncipe Wade não conseguiu mais se manter de pé, até o Prota se ajoelhou, e antes de perder a consciência, o príncipe perguntou por que um pagão ficaria no seu caminho. E ele respondeu que não acha que essa guerra levaria a humanidade a um avanço nem que seja um pouco, mas se fosse para citar a coisa mais importante, era que se ele pudesse proteger aqueles que ele ama, e tivesse uma arma, ele não ficaria só olhando. Ao ouvir isso, o Wade percebeu que eles não eram tão diferentes um do outro, e nisso o Prota reconheceu o espírito, e as habilidades do príncipe, mas ele não concordava com sua crença e ambição. O Wade também reconheceu Roel como um oponente digno, e com o fim da batalha, a Noelle abraçou o Prota e ficou aliviada por ele estar seguro. E vendo o relacionamento deles, o príncipe sentiu que essas duas crianças podem ser capazes de alcançar aquilo que ele não pôde. Se as habilidades desse jovem bater com as qualidades da família real, o futuro pode mudar para melhor. E após esses pensamentos, ele acabou morrendo. E com sua morte, o objetivo do testemunho foi concluído. E a contagem regressiva até o retorno dele era de 9 minutos. E enquanto ficava aliviado, uma fumaça estranha começou a emanar do seu corpo, e pelo que o bigodinho comentou parecia que seu corpo tinha se tornado metade morto-vivo. Esse era o preço de usar o poder daquele deus antigo, e parando para pensar, o Prota percebeu que depois daquele golpe, o Grandar não apareceu mais. Ele acha que o motivo disso era porque seu corpo tinha ultrapassado o limite. Como a princesa Vitória não tinha mais mana sobrando, ela não podia curar a maldição do Roel, então ela pediu para ele usar a Adaga Santa. Através dessa relíquia ele consegue transferir seu poder até certo ponto, troca de sangue ou contato íntimo. Deve dar certo. E enquanto Roel ficava surpreso sem entender o que ela queria dizer com isso, a Noelle mandou ele calar a boca. E quando o bigodinho tentou argumentar com sua aluna que eles eram muito novo para isso, a princesa Vitória mandou ele calar a boca também. E entendendo perfeitamente o que sua ancestral queria dizer, ela ignorou a cara de idiota do Roel e beijou o rosto dele. Ao mesmo tempo a janela do sistema apareceu, dizendo que o contador foi completo. Enquanto isso no presente, a Alicia tinha acabado de terminar seu treinamento, e estava preocupada com seu amado irmão. Ela não esperava que Sua Alteza fosse invadir a mansão labirinto. Ela acha que a princesa deve estar fazendo bullying com ele agora mesmo. E enquanto o Marquês Carter ficava preocupado com o grande amor da sua filha por seu filho, um mensageiro apareceu de repente, e disse que tem uma mensagem urgente da mansão labirinto. Ao ouvir isso, a Alice entrou em desespero ao imaginar que seu irmão estava em perigo. Depois, quando o bispo achava a cena no quarto com as duas crianças problemáticas, já que eles ficaram ligados através da espada santa, e não podem ser separados descuidadamente,
e apesar dele ter se apressado depois de ouvir falar do ataque, ele não encontrou nenhum inimigo. Dado as circunstâncias, ele acredita que eles cuidaram do assassino. E interrompendo seus pensamentos, o Marquês perguntou qual era a situação do seu filho, e para acalmar eles, o bispo disse que apesar deles não poderem se movimentar por causas incomuns, eles estão bem, e como eles faziam parte da família, o bispo decidiu mostrar aquela cena problemática para eles, e levou os dois para ver as crianças, e ao abrir a porta eles viram a princesa beijando o rosto do Roel. Devido a essa cena, um livro foi criado baseado nas suas histórias, sobre um par de amantes. Ambos eram herdeiros unidos de famílias nobres poderosas, mas apesar de seu amor, eles não poderiam ficar juntos, pois estavam noivos a outros. Então, não querendo seguir a vontade dos anciãos, eles fugiram para se casar, mas eles foram emboscados por um assassino que se esgueirou pelas defesas que foram enfraquecidas durante o Ano Novo. Depois de uma intensa batalha, eles triunfaram perante o assassino, mas o rapaz foi gravemente ferido. E para salvá-lo de seus ferimentos, a jovem donzela ofereceu a ele seu beijo de cura. Mas os socorristas que o encontraram informaram a seus superiores. O encontro deles foi descoberto, e portanto eles foram presos por suas famílias, e esperam por uma árdua sentença. Naturalmente o prota ficou puto com esse livro. A história sobre aquele acontecimento estava ficando cada vez mais fora do controle, e essa era uma edição popular entre os nobres. Roel também não conseguia acreditar que ficou daquele jeito vergonhoso por meia hora. Até mesmo a Alicia viu aquilo, e ficou triste por não ser boa o suficiente para ele. Desde então ela começou a evitar ele novamente, e se esconde em seu quarto durante as refeições. Por isso ele estava preocupado que todo o seu progresso com ela será jogado no lixo. Mas acalmando seu jovem mestre, a empregada Ana falou que a Alicia deve estar cheia de inveja agora, mas ela deve se acalmar depois de alguns dias. E discordando dela, ele disse que sua irmã é apenas uma criança, então não tem como ela ter inveja. E em seguida ele perguntou aonde estava seu pai, e a empregada Ana respondeu que o mestre foi convocado para o Palácio Real mais cedo, e não voltou desde então. E por ser convocado logo agora, o Roel notou que ele estava com problemas por causa do incidente com a Noelle, e já faz uma semana desde o dia do seu retorno. A verdadeira história não mudou nem um pouco. A Noelle e ele parecem ter visitado um tipo de peça, como uma cena de jogo. Ele tinha tirado uma avaliação perfeita, e o despertar da linhagem foi bem sucedida. E como recompensa ele ganhou uma nova habilidade, a bênção de Wade. A parte ruim era que ele devia 500.000 moedas de ouro para o sistema. No fim ele ficou mais forte e ao mesmo tempo mais pobre. O prota não estava confiante que conseguiria pagar tudo isso mesmo que vendesse todo o território da sua família. Depois de alguns minutos de raiva por causa da sua pobreza, ele deu uma olhada na sua habilidade de bênção de Wade. O uivo do relâmpago carmesim. Essa habilidade aumenta grandemente o poder ofensivo e defensivo dos seus aliados na área. Todos os afetados entraram em estado berserk. O efeito varia por indivíduo. Habilidades de suporte de grupo são bem raras, mesmo no continente, e foi precisamente o que permitiu Wade oprimir as forças da vitória. E desde que ele retornou, o rei Grandar não falou com ele novamente, e enquanto comprava mais algumas poções com efeitos estranhos. A cena mudou e mostrou o Marquês se desculpando com a majestade por colocar a princesa em perigo, e o rei disse que isso não era culpa dele. Agora eles têm que preparar uma estratégia para lidar com aqueles caras que colocaram a vida dos seus filhos em perigo. Mas antes disso eles precisam falar do relacionamento dos seus filhos. Ele acredita que a Noelle deve se tornar a protetora do Roel. Ao ouvir isso, o Marquês ficou surpreso, já que existe vários rumores em relação à recente situação que Roel e a princesa foram vistos. Então se ela se tornar a protetora dele neste momento, as pessoas fofocariam ainda mais. Mas dispensando sua preocupação, o rei disse que perante tais rumores eles devem mostrar que não tem nada a esconder. É claro, o Marquês entendeu seus pensamentos, mas ele sentia que tinha algo estranho. Mas ignorando suas dúvidas, o rei explicou que as famílias deles têm um contrato. No começo do 3º século, seus ancestrais assinaram um pacto. Desde que o indivíduo possua a linhagem da família Ascart, os descendentes dos anjos devem protegê-los até que virem adultos. Agora que Roel despertou a habilidade da linhagem da sua família, o contrato está em efeito. E como a família real sempre cumpre com suas palavras, ele não pretende cancelar o pacto de seus ancestrais, por isso ele resolverá o problema das crianças dentro de meio mês. E com o fim da conversa, o Marquês ainda sentia algo faltando. Após sua partida, o rei revelou que sabe sobre o despertar da linhagem do Reol e também do deus ancião Grandar. Sua filha contou tudo isso para ele. Ela também disse que o Roel derrotou o Wade, que estava no nível de origem 2, mas a coisa que ele tinha mais curiosidade era o que aconteceu em 10 dias para que sua filha ficasse tão focada nele. E de acordo com o pedido da sua filha, ele fez o que podia. Agora é com ela. Depois da mansão Ascart, a Ana pediu o relatório de todas as empregadas, e elas responderam que a jovem senhorita olhou para sua porta 11 vezes. Ela teve uma grande reação toda vez que ouvia uma batida na porta ou passos no corredor.
Durante as refeições ela foi capaz de utilizar facas e garfos sozinha, mas ela estava visivelmente incomodada. Ontem ela só comeu um terço da sua refeição, e hoje ela só comeu um quarto. Do outro lado, o jovem mestre está de certa forma melhor. Comendo apenas um terço a menos do que normalmente, o jovem mestre é geralmente um guloso. Ele comer um terço a menos é algo preocupante. E a senhorita Alice ainda insiste em esconder o fato de que ela está aprendendo magia para o jovem mestre. Ela parece acreditar que isso machucaria sua autoestima. Ela está ainda mais preocupada em perder sua proteção efetiva. Mas enquanto ela treina pelo bem do seu irmão, ele passa seu tempo com a princesa. E depois de evitá-lo por muito tempo, ela não sabe como fazer as pazes com ele. E como eles não fizeram progresso durante essa última semana, as empregadas decidiram acabar com o constrangimento entre eles. Depois, enquanto atendia a Alicia, as empregadas revelaram que o jovem mestre também tem comido menos. Algo estava preocupando sua mente. Ele permanecia apático a cada dia. Por isso todas elas se preocupam que desse jeito ele fique doente. Ao ouvir isso, a Alicia pensou que por ter recusado em ver ele nos últimos dias, ela fez ele perder seu apetite. E devido a isso, ela decidiu comer na sala de jantar naquela noite para ver seu amado irmão. E enquanto as empregadas continuavam atuando para fazer a Alicia querer ver o Roel o mais rápido possível, elas deram um sinal para outra empregada. E ela entrou dizendo que o jovem mestre estava doente. O motivo dele estar neste estado era porque ele tinha tomado várias poções duvidosas, mas essa dor era um pequeno preço a se pagar comparado ao seu poder aumentando. Interrompendo seus pensamentos, a Ana perguntou se ele deseja fazer as pazes com a senhorita Alicia. E após ele responder que sim, ela falou para ele fingir que estava doente. É claro, ela não sabia que ele realmente estava doente. Ao mesmo tempo, a Alice entrou no seu quarto correndo e pulou em cima dele. E começou a se desculpar por ter sido tão má. E vendo o grande plano da Ana dando certo, Roel agradeceu ela pela ajuda, e começou a atuar para fazer sua irmãzinha se sentir melhor. Mas mesmo depois dos seus pedidos de desculpas, ela continuou chorando. Então, para acalmar ela, Roel disse que toda vez que pensa que ela possa o odiar, ele sente como se uma faca perfurasse seu coração. Ao ouvir isso, ela falou que nunca na sua vida odiaria o seu irmão. E com eles fazendo as pazes, a Ana se sentiu feliz por seu plano ter dado certo. Mas ao ouvir o Roel pedindo um remédio para dor de cabeça, ela finalmente notou que seu jovem mestre realmente estava doente. Ela se sentiu uma falha como empregada por não ter percebido que ele estava doente. E mesmo as coisas acontecendo diferente do que ela esperava, no final deu tudo certo. A Alice até alimentou seu irmão. E enquanto ficava feliz por presenciar tamanha fofura, ela viu alguém que poderia colocar seu plano em perigo. E essa pessoa era a princesa Noelle. Ela entrou no quarto do Roel sem bater, após ouvir que ele estava doente. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do prota que reencarnou como vilão e conquistou o harém que era do herói, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês. Graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 76 mil inscritos. E como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nossa guilda de apreciadores de obras de alta qualidade vai chegar aos 100 mil inscritos ainda nesse ano.